Estava no primeiro episódio, agora estou aqui de novo para conversar com quem conversou comigo. Ele que é ator, diretor, produtor, empreendedor e gestor público. Quem será que é, hein, galera? Vem pra cá, Du Martins! Aê! Seja bem-vindo! Muito obrigado do meu próprio podcast. Mas as honras hoje são nossas. Seja bem-vindo! Obrigado, Dan. Obrigado, Betina. Muito obrigado por terem topado estar aqui hoje, né? A Betina, que foi a primeira convidada do episódio 1 do FuturoCast. Danilo, que é meu amigo e irmão, que tá todo dia na minha casa. Acho que vocês são pessoas especiais para estarem aqui nesse episódio para falar um pouquinho sobre a minha trajetória dessa vez, né? É isso, né, Du? São anos, assim, construindo uma trajetória, uma carreira lindíssima aí. Todos os seus amigos enxergam isso de perto e acompanharam esse desenvolvimento e essa vontade de querer o melhor e o mais sempre para quem está próximo de você e para sua cidade, né? É isso, ele muito mais de perto, eu de longe, mas sempre perto também, sempre ali, sempre acompanhando tudo. Já há muito tempo, né? A gente falou no primeiro episódio quanto tempo a gente se conhece, mas eu já esqueci. Só sei que faz muito tempo. E assim, Du, hoje, assim, estando aonde você está e querendo buscar aquilo que você acredita e almejando os projetos de futuro, o que você volta lá atrás, assim, e fala pra gente, foi a partir daí que eu comecei a imaginar uma coisa melhor e uma vida pública? Ô Dan, falando em questão de vida pública, aquilo que eu imaginei fazer na minha vida, eu sempre falo, toda vez que me perguntam, alguma conversa que a gente tem, que o espírito de liderança mesmo despertou no meu período de escola, né? Então, no período de escola, eu já me envolvia nas questões sociais da escola, mesmo no ensino fundamental. Logo depois, no Fundamental 2, né, de 5ª a 8ª série, eu comecei a me envolver em formar grupo de teatro e disputar eleições de Grêmio Estudantil. Perdi várias eleições do Grêmio Estudantil no Cardioleme, mas depois, quando comecei a ganhar, ganhei até o 3º ano do ensino médio. Passou a chave na escola. Passei a chave, né? Fizemos muitas eleições de Grêmio na escola. Então, eu acredito que esse espírito, vontade de representar mesmo, de ser representante das pessoas, veio através da escola, né? A parte do teatro, de formar um grupo de teatro, foi uma professora, ela propôs a gente estudar uma peça que era o Rico Avarento, do Ariano Suassuna, e eu era bem, assim, eu não era fácil na sala de aula, conversava muito, fazia um pouco de bagunça e tal. Temos isso em comum, conforme falamos. Então. É isso. Trilogia. Os três, né? Então, na oportunidade... Ivani, um beijo, Ivani Trevisan, de Andrada. E na oportunidade, ela falou assim, ô José Eduardo, pelo amor de Deus, vamos fazer esse teatro, quer fazer? Falei, opa, acho que é algo que me interessa. Comecei a fazer teatro lá na escola. Certeira essa Ivani, né? Ela foi Quantos mais gênia. anos? Não, ela foi cirúrgica, né? Pegou toda a sua energia ali, canalizou. E vamos jogar no teatro. E junto com o teatro veio muito próximo também o fato do Grêmio Estudantil. Eu lembro que na minha época eu passava lá no 2º andar do Cardioleme e tinha uma porta perto do laboratório que era desativado na época, não sei se hoje em dia funciona. Tinha uma porta escrito Grêmio Estudantil, Dr. Francisco Álvares Florense. Daí eu falei, meu Deus, essa sala, o que será que tem aqui? Eu, muito lambido, eu ia atrás da galera, abre aí pra eu ver. Daí tinha computador velho, móveis velhos. Falei, meu Deus, mas esse Grêmio, o que é o Grêmio? E até então, eu percebia que as gestões do Grêmio ali eram umas gestões mais assim para falar que tem. Falei, não, precisamos organizar isso daqui. Revolucionar. E daí eu na 6ª série, sexta série, organizei um grupo lá e disputando com a galera do 2º colegial, primeiro colegial. Os populares. Os populares e nós lá, os pivetão da 6ª série. Vamos disputar. E fiquei, acho que em 2º lugar.
Daí no ano seguinte que eu tava na 7ª, eu falei assim, peraí, o que fez eles ganharem a eleição? O fato de serem populares e de serem mais velhos. Montei uma chapa com vários do ensino médio. Bobo nem nada, né? Montei uma chapa com vários do ensino médio, algumas pessoas que eu conheci e tal. Vamos pra eleição. Ganhamos, assim, ganhamos fácil. E a partir dali foi criando um nome e tal. Eu lembro que às vezes a gente passava, assim, recreio, algumas festas da escola. As pessoas falavam, ô Eduardo, como que vai chamar ano que vem pra gente votar e tal? Enfim, e eu era daqueles que na sala de aula sempre procurava uma desculpa e usava o Grêmio pra às vezes não ficar em sala de aula. Eduardo, por que você não tá na aula? Ah, eu tô resolvendo um negócio do Grêmio. Vem pendurar um negocinho. Nossa, festa junina, o Cardeal Fest na época. Eu fiz uma virada cultural em um dos anos lá, então eu sempre tava querendo resolver alguma coisa. Enfim, e na escola, mas na escola, na verdade, eu não previa que no futuro, um futuro próximo até, eu viria a me candidatar a alguma coisa, viria a ser alguma coisa na cidade, disputar algum cargo público. Você não se via nessa posição lá atrás, Ainda não, Betina, porque talvez na época eu não entendesse que pessoas com esse perfil talvez seguissem para essa carreira. Eu na escola eu também eu estudei música desde muito cedo, né, na banda Filarmônica Cardeal Leme. Com 7 anos, eu pedi pro meu pai para aprender flauta doce. Ele falou, não, se quiser aprender, vamos aprender direto lá na banda. Foi quando ele me levou pra banda, comecei a aprender flauta transversal e tal. Então, por conta da... Por que eu tava falando? Então, é bom que aconteceu isso, porque assim, tocou na banda do Cardeal Leme, aí sentou do lado de músicos famosíssimos, tocou Kael. Tá vendo? Eu sou essa pessoa pra ficar intermediando a memória. Eu lembrei. Eu sou essa sensação do Divertidamente. Eu não me via... o meu futuro eu não me via como político, gestor público, porque eu queria seguir carreira na música. Eu queria seguir carreira na música. Então, eu logo entrei no conservatório de música, comecei a estudar. Cheguei no ensino médio, eu me dedicava para passar no vestibular. Eu lembro que os vestibulares, na época, eu queria, tipo, Unesp, Unicamp, USP, o que todo mundo quer, né? Uhum. Desculpa, diretor, bati aqui no microfone. Eu me programava para passar no vestibular dessas universidades, que não era tão concorrido para o meu curso, mas eu me preparava muito tecnicamente para passar nas provas práticas de música, entendeu? Então eu não me via, eu falava assim, não, eu quero sair daqui do ensino médio, eu quero carreira como músico, quero tocar em orquestras, quero ser solista, é o que eu imaginava que eu quisesse pro meu futuro, né? E realmente não foi muito por aí. É que a pessoa que dá o pontapé inicial, ela não é a mesma que faz alguma coisa quando chega naquele lugar que ela imaginava, né? Ela já evoluiu muito e ela já foi pra uma outra coisa, abriu mais a cabeça. Embora eu sempre digo pra todo mundo que a experiência dentro da banda Filarmônica Cardeal Leme, a questão da disciplina, a questão do estudo, a questão do contato direto com a arte, com a cultura. A banda, eu sempre falo, a banda Cardeal Leme foi o meu primeiro contato com a arte. Foi através da banda. E a arte transforma, né? Total. Pra você ter uma base, os ensaios da banda naquela época eram de sábado à tarde. E de manhã a gente tinha aulas com o próprio maestro da banda. Então, à tarde o maestro ensaiava a banda e de manhã ele dava aula para os alunos. E nós, iniciantes, as aulas eram tipo assim, 7 horas da manhã, 7:30 da manhã. Então, pensa que a minha infância, os meus sábados foram todos na banda. Eu não tinha o sábado livre porque eu me dedicava para a banda. A ânsia era de ficar bom logo para poder fazer aula de manhã e tocar na banda à tarde. Antes de eu conseguir começar a tocar na banda, eu ia à tarde para sentar lá, ver meu pai tocando, ver as pessoas que eu admirava e admiro até hoje tocando. Então, o contato com essas organizações, eu sempre falo, né, que não tem coisa melhor para integrar socialmente do que a cultura e o esporte, né?
Não tem como. A gente às vezes acha que isso é banal, que o que importa é saúde, educação, não que não importe, mas isso importa também. Importa também. Parece que é a primeira coisa que a gente esquece, né? E fala, não, isso aí tá tudo bem, a gente pode abrir mão. Trazendo para a esfera pública, existem estudos que o que se é aplicado em cultura, aplicado em esporte, se economiza diretamente na questão de saúde. Obviamente, a gente pega um adolescente que tá lá preocupado com a cultura, com o lazer, com a arte, ele não vai ter tempo para fazer várias outras coisas que podem dar problema depois para a saúde, por exemplo. Exatamente. E o que acontece, que eu acredito assim de forma evidente, é que quando você participa dessas ações, seja do esporte, da cultura, é um trabalho coletivo. Você sai daquele negócio de estar sozinho e ser uma pessoa sozinha que não consegue olhar para o próximo e passa a agir em coletivo, que gera essa outra situação de... quando você trata com cultura, você não precisa do remédio pra cabeça, talvez. É uma alusão bem... Sim, e é a integralização. É o fato isso. de você estar com mais pessoas produzindo alguma coisa. Isso faz total diferença. É isso. Numa peça de teatro, se você faz alguma coisa errado, a peça toda tem que parar. Se Sim. você tá numa banda, segundo alguma coisa sai de errado, todo mundo tem que parar. Não é só você. É você e mais uma galera, né? Mais uma galera. E a disciplina, você sempre tem ali o regente, você sempre tem o diretor. Então Autoridade. Você tem uma certa autoridade que você tem que respeitar a sua convivência com as outras pessoas do grupo, com as outras pessoas da orquestra, da banda, tem que ser muito boa, porque é o trabalho unido que vai gerar o resultado que as pessoas querem ouvir, uma música boa, uma peça legal. Então tem tudo isso, né? E o duo, assim, de hoje em dia, como a gente falou, né, foi a pergunta do começo, como que você começou a fazer tudo isso e para onde que esse duo hoje, tipo, almeja ir com essa arte, com essa gestão pública que você está estudando, tem estudado, já é formado, está fazendo outra. O que você imagina para você, para os seus, para sua cidade, para... Eu sempre... O André Matarazzo, né, ele fala que a educação forma e a cultura transforma. Hoje em dia, eu como gestor público, eu vejo muitas possibilidades da gente aplicar a cultura tanto na formação e transformação das pessoas, mas também como uma opção direta de geração de emprego e renda para as pessoas, sabe? A cultura... trazendo pro cenário da nossa cidade, ela é uma indústria capaz de gerar emprego, é uma indústria capaz de gerar renda através da economia criativa, né? Eu falo bastante da economia criativa. Então, hoje em dia, uma pessoa que desenha, ela trabalha com criatividade. Uma pessoa que trabalha com comunicação através das redes sociais, ela se enquadra na economia criativa. Hoje as pessoas estão trabalhando e ganhando dinheiro com isso. Dentro de casa. Dentro de casa. Hoje as pessoas baixam aplicativos, costumam a fazer interação com aplicativos e ganham dinheiro dentro de casa. Geram conteúdos bons. É claro que a gente tem conteúdos que não são bons, mas toda essa geração de conteúdo, essas informações, tudo isso que é criado faz parte da economia criativa. E daí a gente vem também nas áreas mais tradicionais, né? Teatro, dança, música. Pinhal é um celeiro muito grande de artistas das demais modalidades artísticas possível, né? Então tem muita coisa que dá pra ser feita, explorada. Deixa eu dar um passinho atrás, que eu acho que é legal falar. Show. Qual faculdade você fez? Tá. Por que você escolheu ela? Porque eu acho que a faculdade que você fez, ela é diferente, né? A gente não tá acostumado a ver por aí. Não é uma arquitetura, uma medicina, Sim. uma engenharia. Sim. É uma coisa diferente. Betina, eu vou aproveitar esse seu gancho que você falou da faculdade e eu vou te falar como que foi a minha trajetória com relação à faculdade. Perfeito. Então, quando eu tava no terceiro ano do ensino médio, então eu tinha na minha cabeça que eu queria ser musicista profissional, né? Queria ser solista, performance na música, flautista e tal. Então eu já fazia o conservatório de música de Tatuí, eu procurei faculdades de música. Então eu prestei vestibular na USP, eu lembro que eu dizia na época que eu nunca tinha feito uma prova técnica, teórica de música tão difícil na minha vida como que foi a prova da USP. Prestei Unicamp, por muito pouco eu não entrei. Pra vocês terem uma base, na época da Unicamp a gente tinha o vestibular da Unicamp,
Daí nós tínhamos a segunda fase da Unicamp, e na segunda fase tinha aquele esquema de 3 redações. Eu não sei como que é hoje em dia. 3 redações. Então você tinha que passar no vestibular, tinha que passar na segunda fase para daí você fazer a parte técnica de música. Na parte técnica de música tinha lá tipo 11 vagas. Dentro das 11 vagas você tinha tipo assim, ó, uma vaga pro instrumento X, uma vaga pro instrumento Y. Era uma, né? Era 11, uma. mas Tinha era uma vaga pro meu instrumento, que era a flauta transversal. Tinha 20 flautistas quase. Quase 20 pessoas disputando essa uma vaga. Então a gente faria a prova prática de flauta num dia, no outro dia, se você passasse nessa prática de flauta, você voltaria para fazer a teórica. Eu fiquei até em Campinas, né, na época. E daí, à tarde, esperando pra saber se eu passei pro outro dia ou não, eu fiquei em segundo lugar. Não fui chamado pra fazer a parte teórica, e a pessoa aceitou, fez a parte teórica, passou e concluiu a faculdade. Naquele momento eu não fiz. Se desistisse, você entraria. Se desistisse, eu entraria. Ela não desistiu. Foi mais ou menos assim na época e tal. Esse ano daí eu saí, eu falei, não, mas eu ainda quero isso, eu quero fazer... Na época não tinha condição nenhuma de fazer faculdade pública, não tinha condição financeira de faculdade particular, não tinha condição nenhuma de bancar uma faculdade particular, então a chance era estudar e passar em pública mesmo. Pedi pra minha mãe e falei, mãe, deixa eu fazer um ano de cursinho, porque daí eu não posso ficar sem estudar. Fazer um ano de cursinho pra tentar de novo, pra ver o que a gente faz. Fiz um ano de cursinho, meio assim, né? Estudando muita flauta e pouco o cursinho, né? E prestei de novo. Nessa oportunidade eu passei em várias federais mais longe, resolvi não ir. Passei no Sul, passei no Nordeste. E passei em uma faculdade particular muito boa, que é a Cantareira, em São Paulo, e eu consegui o FIES naquela época. Aí falei, vou para São Paulo. Fui para São Paulo, consegui o FIES. Eu fiquei um tempo lá em São Paulo e de início eu não me adaptei, não gostei. Eu sei bem como é isso. Eu tive aquele baque com São Paulo, falei, Total. ai meu Deus do céu. Que é isso? Esse monte de gente esquisita. Não vou. Falei, não é aqui. Acho que não. Eu com 20... Nossa, com 19 anos, muito novo. Falei, não, dá pra tentar de... Voltei. Mãe... E a minha mãe era assim, muito... claro que ela fazia com que a gente tivesse foco e tal, mas ela era muito assim, quer, não quer, volta e vamos tentar de novo. Te apoio. Me apoiava muito. Daí eu falei assim, mãe... Ela falou assim, você não quer? Eu falei, mãe, não. Ela falou assim, pega o que você conseguir aí, vem de ônibus, depois a gente vê pra buscar mudança. Foi isso que eu fiz. Peguei, deixei meus amigos, a gente já dividia um apartamento lá, eu mais 3 amigos, peguei o que pude, foi uma semana que eu fiquei lá, que foi assim, pra mim, uma tragédia. Uma tragédia. Voltei pra Pinhal, daí eu falei assim, não, acho que eu vou partir pra outra coisa, vou continuar na música e tal, mas talvez eu queira ter uma profissão fora da área artística, alguma coisa nesse sentido. Foi aí que eu resolvi, fiquei um tempo trabalhando em Pinhal, fazendo as minhas coisas e tal, resolvi fazer publicidade e propaganda, que é a sua formação. Uhum. Eu vi na publicidade uma coisa muito próxima à arte, né? Comunicação. A gente tenta encaixar essas coisas, né? Quando a gente vê uma coisa e fala... vou ver por... Fiz vestibular, consegui transferir o FIES, fui pra PUC Minas, em Poços de Caldas. Olha o que eu fazia. Eu morava em Pinhal e ia todo dia de carro pra PUC em Poços pra poder... Todo dia. Todo dia eu ia pra lá e tal. Fiz 2 anos e meio de PUC, publicidade, e nesse tempo todo, eu já tinha meu grupo de teatro, que depois a gente fala mais dele, de quando a gente criou e tal. Eu já tinha meu grupo de teatro, eu ainda trabalhava com música nas orquestras que eu trabalhei, na Orquestra de Poços de Caldas, na Orquestra de São João, e eu fazia produção cultural local. O que é a produção cultural local? Eu pegava espetáculos de fora da cidade, da capital, de outros lugares, e trazia para Pinhal, tá? Foi numa dessas que eu trouxe um espetáculo para Pinhal, a atriz que eu trouxe gostou do meu trabalho e me convidou para trabalhar na produção de um espetáculo infantil que ela estava começando onde? Em São Paulo. Você de volta.
Falei, São Paulo. será? Oi, São Paulo! Falei, será? Oi, São Paulo! Voltei. Não é um prazer estar de volta. Falei, será? Trancar a faculdade, a PUC, 2 anos e meio, que eu já tava fazendo de publicidade. Falei, será? Falei, não sei. Falei assim, pô, mas daí eu vou ter oportunidade de trabalhar com produção cultural em São Paulo, sabe? Falei, eu vou. Acho que é isso. Falei, eu vou. Cara, fui, tranquei a faculdade, fui pra São Paulo, na esperança, falei assim, vou trabalhar um semestre aqui em São Paulo, sem estudar. No segundo semestre eu transfiro a faculdade pra terminar aqui em São Paulo. Fui pra São Paulo, trabalhei muito lá, tiramos o espetáculo do papel. Eu fazia o trabalho de produção, né? O trabalho de produção é o trabalho de resolver tudo que precisa ser resolvido para a ideia sair do papel. Contratação de profissionais, coordenação de elenco, contratação de diretor, contratação de coreógrafo, acompanhamento desse processo. Mais né? uma vez, liderança. Liderança. Gestando pessoas Entenda e que fazendo tinha acontecer. a produtora principal, que era a dona da produtora e tal, que era a atriz, mas precisava de alguém pra fazer. E eu fui. E daí eu tive um match diferente com São Paulo, porque eu não fui pra estudar, eu fui pra trabalhar. Eu acordava, fazia coisas o dia inteiro, quando veio já era noite, já dormia. Você viu a cidade diferente, Eu vi né? a cidade Falou, diferente. Eu frequentei... a gente fez muitos ensaios lá no Teatro Ruth Escobar, que a hora que eu entrei lá, falei, meu Deus, eu tô aqui trabalhando no Teatro Ruth Escobar. Eu tive a oportunidade... O texto desse espetáculo que a gente... produziu era do Ronaldo Ciambrone, que é um escritor de bastante gabarito que a gente tem no país. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele foi assistir o ensaio, sabe? Eu tive a oportunidade de trabalhar com profissionais da área de figurino, da área de coreografia, super legais em São Paulo. Falei, pô, tá diferente. Eu vinha quase todo final de semana, eu vinha praticamente todo final de semana. Mas eu tava legal lá. liderando e fazendo contato. Fazendo contato. Desde sempre. Contatos que Desde eu tenho, que eu tenho até hoje. Assim, esse pessoal que eu trabalhei, claro que a gente não mantém uma relação diária, mas assim, tem contato com essa galera até hoje. Tá tudo dando certo, claro, problemas de produção, enfim, né? Daí a gente começou num momento da produção que o espetáculo ficou pronto, a gente começou a vender os espetáculos. Então olha pra você ver a diferença. Antes eu era um produtor local que eu ia atrás de espetáculos pra trazer pro interior. Prontos, né? Prontos. Nesse momento agora eu era parte de um espetáculo pronto da capital pra poder levar esse espetáculo para o interior, não só de São Você Paulo, ficou do outro mas lado da mesma fiquei moeda. do outro lado. Pude aprender a trabalhar do outro lado. Estreamos o espetáculo. Na época, ele foi um pouco difícil, porque foi no ano de lançamento de Frozen, filme. Então, infantil na época não tinha pro Frozen. Não tinha pra Frozen. Todo mundo queria ver Frozen. Elsa. Sabe? Elsa. Então, a gente teve uma dificuldade tremenda com o espetáculo. Mas, enfim, estreamos, temporada e tal. Numa das vindas, e daí eu comecei a perceber algumas coisas na produtora. Falei, enfim. Numa das vindas para Pinhal de fim de semana, a minha mãe morava em Pinhal, né? Tinha minha mãe ainda. A minha mãe já havia tido câncer isso era 2015. 7 anos atrás ela tinha tido câncer, tinha feito cirurgia, tratamento, melhorado. Ela tinha feito e faz exames, né? Quem tem, periodicamente faz exames. Nessa oportunidade ela tinha feito um exame, ela me chamou assim e falou assim, Eduardo, parece que tem alguma coisinha aqui no exame. Falei, coisinha? Deixa eu ver. A hora que eu abri lá, eu li, né? Eu, formado em medicina, né? Todo mundo, né, nessas horas fala assim, não, deixa eu ver. Claro, ninguém entende nada. Sim. Mas eu li que tinha identificado alguma coisa. Falei, mãe, deve ter alguma coisa, mas vamos firme. Fui pra São Paulo, trabalhei acho que mais 1 ou 2 semanas. Numa das voltas de fim de semana, ela me falou assim, queria tanto que você estivesse aqui. Isso era mais ou menos junho. Eu tinha ido para São Paulo em janeiro. Isso era julho.
Queria tanto que você estivesse aqui e tal, não sei o que tem. Eu, na hora, falei assim, você quer saber? Tá bom. O espetáculo, ele não ia fazer mais turnê, ele ia ficar fixo num teatro em São Paulo. Falei assim, é fácil pra produtora conseguir outro produtor, é São Paulo, né? Isso com quantos anos mesmo, Du? Cara, 22 anos. 22 anos. Falei, não, mãe, tô voltando. Voltei pra Pinhal. E daí falei, não, vou ficar com você. Mas a gente pode falar disso depois, só pra eu falar com o lance da faculdade. Nisso ainda, então eu não tava mais fazendo faculdade, certo? Quando, um pouquinho depois, eu comecei a falar assim, nossa, parece que eu sempre me interessei por campanhas eleitorais. E meus amigos mais próximos sabem, eu tenho coleção de jingle pro Danilo, sabe? Aí tá vendo a publicidade, a publicidade, ali. Eu não sei se você teve tempo disso, mas quando eu fiz, eu tive a parte eleitoral. Claro que tive. Publicidade pro público, como funciona, o que dá certo, o que não dá certo, o que pode, o que não pode. Eu tive isso tudo na faculdade. Quando eu fazia publicidade, eu falava assim, quero trabalhar em marketing político. Gente, pra vocês terem noção, o candidato que já participou da eleição não tem mais o jingle, mas ele tem. Eu tenho. Arquivo. Eu tenho. Prateleira 72, eu tenho. arquivo D. Eu guardo o jingle. É muito... olha. Eu guardo o jingle, principalmente da minha cidade. Guardo o jingle porque eu gosto muito. Daí, né, e eu falei pra minha mãe, mãe, tô querendo ser candidato a vereador. Do nada você puxou isso de você. Do nada. Sua mãe falou, meu Deus, mais uma. Eu sempre tive amizade com o Serginho, ele sempre foi o meu vereador, então, tipo assim, meu primeiro voto foi no Serginho, meu segundo voto foi no Serginho, e o Serginho é um cara que, quando ele era candidato a vereador, mesmo ele sendo candidato, ele indo disputar a eleição, ele é um cara tão diferenciado que ele falava assim, ó, filia, vamos ser candidato também. Ele não pensava nele, entendeu? Ele queria ver. Eu falava, não. Eu falei, mãe, tô querendo ser candidato a vereador. Mãe. Mão na parede. Falou, onde você tirou isso, Eduardo? Ela assim, candidato a vereador? Tá bom, vai ver o que precisa fazer. Falei, mais uma vez só vai, confia em você. Mais uma vez só vai. Ela soube disso, ela não me viu candidato, ela não me viu vereador, mas ela soube desse desejo de ser candidato a vereador. Bom, enfim. Com relação a isso, daí eu acabei depois, era 2015, 2016, eu fui pré-candidato, fui candidato, virei vereador e tal, e quando eu comecei o meu mandato em 2017, eu comecei a lidar, eu ainda sem voltar para a faculdade, tá? 23 anos eu sem voltar para a faculdade. Eu comecei a lidar muito com questões jurídicas, questões... E eu falava assim, eu sou uma pessoa que aquilo que eu não sei, eu não tenho preguiça de aprender. Então eu sentava com os técnicos, sentavam com as pessoas, pedia para me explicar e eu entendia. E eu achava muito interessante a parte de Constituição, de constitucionalidade. A gente lidou diretamente no meu primeiro ano com uma ação direta de inconstitucionalidade na Câmara. Aquilo me chamou a atenção. Eu falei assim, nossa, se eu fosse advogado, eu acho que abriria uma... Advogado não, se eu fosse formado em direito, porque eu nunca me vi advogado. Bacharel, Nunca me vi advogado. Mas se eu fosse bacharel em direito, eu acho que isso ia me ajudar muito. Lembra que eu tava com a faculdade trancada de publicidade? A minha turma já tava quase formando, a minha turma da publicidade quase formando, não tinha publicidade em Pinhal. Daí eu falei assim, cara, eu acho que eu vou pro direito. Me matriculei no direito. Gente, eu acho que a propaganda do Bombril foi inspirada em você, né? Que isso, gente? É um monte aqui, ó. Várias coisas, e assim, várias camadas. E por muito tempo, eu me crucifiquei falando assim, nossa, Eduardo, você foi muito perdido. Mas eu não me considero perdido, entendeu? Tudo foi amparo, né? Você usa tudo até hoje. O conhecimento a gente nunca perde, a gente vai criando camadas de conhecimento e forma e daí eu entrei no direito e fiz direito até a pandemia. Na pandemia eu não me adaptei com a questão da aula remota, não me adaptei, parei a faculdade e fui estudar. Daí um ano depois fui estudar gestão pública, me formei em gestão pública. Hoje em dia eu sou gestor público formado, né? É um profissional
que ele é formado para trabalhar na área pública. Quando a gente fala isso, mas é uma faculdade para que você ocupe cargos eletivos? Não. Para você trabalhar na administração pública direta, na administração pública indireta, nas empresas públicas, associações que têm convênios com o poder público. Então, existe o administrador de empresas, por exemplo, tem o administrador e o gestor público, que é a minha formação. Entendi. Então, essa é a minha formação, né? A minha graduação como gestão pública, como gestor público. E hoje em dia, eu tô no meio de uma pós-graduação, uma especialização em gestão pública também pela Universidade Estadual de Minas Gerais. Entendi. Então, eu completo essa especialização até no final do ano. E na faculdade você vê coisas tipo assim, igual administração mesmo, gestão, economia, contabilidade, sei lá. Tudo. Marketing, toda essa parte. toda essa coisa. Compras públicas, licitações públicas, tudo isso. Ontem fiz prova de licitação, até errei duas questões. Deve faltar uma coisa ou outra, porque fazendo uma linha de raciocínio, né, direta de artista, músico, né, ator, diretor, aí vem pra publicidade, direito, gestão pública e tudo isso encabeçando e te formando pra falar sobre várias coisas e vários assuntos. Né? E era incrível que quando eu fiz publicidade, a publicidade algumas áreas da publicidade me interessavam muito. E como eu fiz na PUC, eu adorava. Eu sou de humanas, né? Então, embora tenha feito gestão, que teve bastante cálculo. Quando eu estudei na PUC, a gente tem lá na PUC uma base de sociologia, filosofia, antropologia e cultura religiosa. Eu amava. Enquanto eu tinha colegas que detestavam, nossa, agora é aula de filosofia, agora é aula de... Eu amava. Eu te entendo, eu amava também. Eu amava. Primeiro ano, todo mundo fala, primeiro ano é terrível, porque você não tem nada prático, é só sociologia, não sei, gente, mas isso é incrível. Olha que legal, você consegue entender tudo de onde veio, por que que não é, como chegou até aqui, aonde vamos chegar. Eu amava. E daí tinha matérias, por exemplo, fotografia 1. Gente, se me der uma câmera na mão, vocês me conhecem, eu não sei ligar a câmera. Olha pra você ver. Daí nos trabalhos da aula de fotografia, teve um trabalho lá que a gente tinha que entregar um ensaio. Quem que eu era no grupo? O diretor, sem saber clicar nada, mas tipo assim, ó, eu dirigia e coordenava mais ou menos, olha, o ator, o modelo vai ficar aqui, mas daí o fotógrafo tinha que dar, claro, as opiniões. Eu era o diretor. Olha, eu acho bonito aqui, se vai estar bom pra fotografia, eu não sei. Mas roteiro, essa parte de roteiro, da direção daquilo que a gente fazia. Encabeçamento, né? Era eu que fazia. Entendeu? Então eu adorava. Na faculdade de Direito, é uma faculdade extremamente teórica, mas muito interessante. Eu adorava Direito. Te deu muitas camadas também nisso tudo. Muitas. Tenho vontade, falta pouco, tenho vontade de terminar o Direito. Acredito que pode ser que eu ainda... Você fez quanto tempo? Fiz 3 anos. Falta 2 anos pra acabar. Então eu acredito que pode ser que eu acabe o Direito, porque... Eu falava que assim, que era uma faculdade que todo mundo deveria fazer, assim, porque abre muito a cabeça numa questão de convivência mesmo, eu imagino, sabe? Mas nossa, ficar lendo aquele monte de coisa, eu não faria de forma alguma. Muita leitura. Deus me livre, aquele livrão imenso, tem que saber aquela coisa. Isso aí, não sei nem falar o nome. Deus me livre, não. E tem uma próxima em mente? Tô brincando. Não, pelo amor de Deus. Gente, pelo amor de Deus. E eu acho que tudo isso, né, desde lá da escola... Explica pras pessoas o que é isso daqui, pelo amor de Deus. Isso aqui é o puro creme do milho verde. É uma coisa que quase ninguém toma nesse planeta Terra, mas a gente tá tomando aqui. A gente não pode falar a marca, porque... Mas é refrigerante. O patrocinador... não depositou. É uma água gaseificada com sabor e corante. Maravilhosa. Podia ser um chopp de vinho? Nossa, podia, mas a gente tá trabalhando. Mas vem da uva também. Vem da uva também. Assim, ó, lembrando já desde da época da escola, né, Grêmio, e daí vai pra parte política, vários estudos e não sei o quê, o que muito eu admiro e me impressiona como amigo, eu tô entrevistando aqui, mas eu tenho o meu quê, né? Eu preciso falar. Esse dinamismo em conseguir atingir e gestar lugares diferentes de áreas diferentes, tanto em produção
se eu falar pra você, cite 10 tipos de produções diferentes que você já fez, eu sei falar as 10, mas você deve saber falar umas 20. Já produzi isso. E cargos, assim, que são interessantes e que você conseguiu dar uma outra visão pra população, que eu acho que seria interessante para essa conversa também, porque você já foi da cultura, já gestacionou saúde, já fez coisas na parte administrativa, já deu até uma consultoriazinha ali em direito, negócio. Então, parece-me, pelo que eu te conheço, que você entende e conhece o sistema completo da prefeitura. Tá isso. De um governo, de uma empresa. Essa parte de gestar é muito presente em você, e não só na pública, né? Porque eu gosto muito, eu converso, a Gabi, até que tá aqui no estúdio, a gente sempre fala que o trabalho de produção é um trabalho de resolver problemas. É resolver problemas. Você adora resolver problemas. Se você tá sem problema, você fala, alguém me dá um problema, eu quero resolver. Então é resolver problemas. E o gestor, eu acredito que também é nessa linha. Além disso, é resolver problemas e fazer a gestão de uma equipe, uma gestão de projetos, né? Ter metas, ter objetivos, o que fazer para atingir esses objetivos, o que fazer para a gente conseguir bater as metas. Então, eu acredito que o gestor, a pessoa que tem a capacidade, a facilidade e a vontade de trabalhar com gestão, e isso eu digo em qualquer área, ela precisa estar, primeiro, disposta a aprender e ter humildade para falar que não sabe alguma coisa. Sim. E ela tem que estar disposta a ouvir aquelas pessoas que são técnicas da área. Área. Por exemplo, eu sou gestor de cultura. Eu já fui coordenador de cultura em Pinhal, fui diretor de cultura em outro município, sou produtor cultural. Eu não entendo todas as áreas. Por exemplo, a parte de museus. A gente sabe o básico de gestão e tal, mas a parte de museologia são coisas técnicas. E a partir do momento que a pessoa que não tem o conhecimento específico quer ficar dando pitaco sem conhecimento, vai dar errado. É isso. Então você precisa ter a humildade de ter um time, de ter pessoas técnicas que vão te ajudar a bater aqueles objetivos. É isso. Eu que venho do mundo corporativo, eu vejo que isso funciona exatamente no mundo corporativo também. O bom gestor é o que você falou. Ele sabe ouvir, né? Ele sabe lidar com pessoas. Acho que não só ouvir, ele sabe lidar com pessoas, ver pessoas como pessoas e não apenas como ferramentas que vai ajudar a chegar no objetivo. Ele precisa entender de números no sentido de aonde eu vou chegar, como que eu vou chegar até lá, ter essa humildade, né, de reconhecer que, assim, eu estou aqui para meio que organizar essa coisa toda, fazer a gestão dessa galera toda, mas eu posso saber tudo um pouquinho, mas são as pessoas que são técnicas, especialistas naquilo. Isso Sim. tudo funciona exatamente igual no mundo corporativo. Se a gente vê no mundo corporativo um gerente lá, um gestor, um coordenador que, puxa, contratou a pessoa vou falar da minha área, né, para programar uma campanha na plataforma. Se ele não sabe programar a campanha na plataforma, ele tem que confiar na pessoa que está programando. Exatamente. E é isso. E saber contratar a pessoa que sabe fazer aquilo. Sim. Então, assim, o público é isso. E você tem todo um pouquinho de cada coisa, que é igual ele falou, um pouquinho de cada coisa para conseguir entender isso tudo. Ô, Betina, e a vida, a trajetória, ela te ensina coisas. Então, eu falo pro meu grupo de teatro. Meu grupo de teatro eu fundei em 2010. Nós estamos em 2024. É uma companhia de espetáculos amadora. A gente não é uma companhia de espetáculos profissional e nem tem pretensão de ser. Embora seja um lugar da onde saíram vários profissionais, que nos orgulha muito hoje em dia. Eu era um diretor lá em 2010, 2011, totalmente diferente do que é um diretor hoje em 2024. A maneira de lidar com as pessoas, a maneira de conduzir os processos mudou muito, porque a experiência, a prática vai fazendo você se adequar e você melhorar. Eu era uma pessoa,
lá no início, extremamente centralizadora. Eu queria fazer tudo. Hoje em dia, o gestor, o produtor e o diretor, ele tem que estar envolvido em tudo. Mas ele tem que confiar nas pessoas que estão junto no processo. Delegar as funções. Se não tá correspondendo, troca. Se não tá dando match, troca. Mas você não pode querer fazer tudo. Porque chega uma hora que você vai pirar. Entendeu? E a gestão te dá uma visão muito grande disso, entendeu? Sim. Às vezes, o Danilo, eu vou dar o exemplo do Danilo. O Danilo é arquiteto, ele é um artista plástico muito, 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 muito bom e que faz coisas sensacionais. Eu lembro uma vez, a gente montou um espetáculo amador, infantil, que era o Sítio do Pica-Pau Amarelo, e a gente precisava tinha o Dr. Caramujo, a gente precisava do... Foi esse que meu pai Casco. atuou? Seu pai atuou como Capitão Jamais Gancho! esquecerei. Seu pai atuou, esse mesmo! Aquele que ele ensaiou uma frase durante meses. Esse mesmo! Como eu pude me esquecer disso? Verdade! Eu jamais vou esquecer. Verdade. Ele correndo pela casa pra ver como ele ia correr. Ele era o Capitão Gancho. É isso. Prendam as velhas. Prendam essas velhas, que era a Dona Benta e a tia Eu Anastácia. jamais vou esquecer a frase prendam as velhas, porque ele falou isso na minha cabeça. É verdade, gente. É verdade. E daí, o que era? Era o Casco, não é Casco que chama? O Caramujo, né? Doutor Caramujo. É Casco? A casa dele. A casa dele, é. Com, sei lá. Gente, eu não sei. Óssea exposta pra fora do Cada corpo. Formado no TikTok, em biologia. E daí, eu vi um papelão lá, uns negócios. O Danilo virou pra mim e falou assim, ó, eu vou fazer essa... Eu falei assim, não vai dar certo. Eu falei, não vai dar certo. Papelão transformar no negócio. Eu falei, não vai dar certo. Ele, Eduardo, vai dar uma voltinha ali, vai ver alguma outra coisa ali, já que você volta. E eu olhava ele com o estilete, mexendo naquilo, Meu papapá. Deus. Falei, não vai dar certo. Betina, eu cheguei e tava lá. Tava pronto. E não tava aceitável, tava muito bom. A cabeça do sapo que você fez com papel machê. Gabriel Gonçalves também, colar arte ataque. Arte ataque! Meu Deus, desbloqueou a memória agora do arte Então, ataque. para você pensar. Eu era o diretor daquele espetáculo. Eu não sou cenógrafo. Se me der um pincel, se me der um pedaço de pano, um grampeador, eu não faço nada. Eu não sou cenógrafo. Eu sei o que eu quero. Eu sei falar pro cenógrafo. Eu quero isso. Executar aquilo. E muitas das vezes aquilo que eu quero não é o melhor. Daí o cenógrafo, que é a pessoa que tem capacidade para aquilo, vira e fala assim, mas e se a gente fizer de tal maneira? Você tem razão. É da maneira que você falou. Eu não sei nem o que é cenógrafo, já começa por aí. É o cara que desenvolve, cuida de toda a cenografia de um espetáculo, de alguma coisa. E daí, entenda, então eu tava lá naquela produção, eu falava assim, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Porque eu não tenho competência técnica de fazer e não é que duvidava, mas é ficar daquele jeito, nossa, mas será que é isso? Será que é isso? Pensando, pô, Eduardo, se você não sabe fazer, não tem quem vai fazer. E é muito pelo contrário. É muito pelo contrário. Tô falando de uma companhia amadora, onde ninguém ali ganha nada, nem o diretor, nem os atores, nada. É todo mundo fazendo por fazer. Desculpa, diretor. Porque ama a arte. Porque ama a arte, entendeu? Sim. E ele fazia. E tantas outras coisas. Hoje em dia, assim, se ele falar assim, eu quero isso, aí ele fala assim, o que você precisa? Tá bom, aí ele põe aqui, ele fala, depois eu volto, tá? E tá tudo bem. Mas eu quero fazer um parênteses, que você falou isso, de você falar essas coisas todas, não por duvidar, mas eu acho que isso mostra muito quem é você, que você sempre foi inconformado. É tipo assim, não, pera, dá pra ser melhor. Não, vamos fazer. Eu quero ser melhor, quero ver diferente. Essa coisa da. Acho que é essa palavra que seria, né? Do inconformado, do tipo, não é assim, tô aqui na minha zona de conforto, vou ficar aqui de bonitinho. Não, você trocou de faculdade 1000 vezes, mudou de cidade 1000 vezes, e foi, e voltou, e aprendeu, e desaprendeu, e
E sabe o que eu acho, Betina? Não existe uma regra. Porque eu tinha na minha cabeça antes, nossa, com 22 precisa estar formado, com 27 você precisa estar já no seu emprego bem sucedido, com 30, não tem nada disso, sabe? Com 22 eu não estava, com 23 eu não estava formado, mas eu era vereador da minha cidade. Sabe? Com 23 eu ainda não era formado no ensino superior, mas eu tava entre eu e mais 8 pessoas, quase todas já tradicionais na política, e eu ali no meio com 23 anos. Entendeu? E assim, surgiu a possibilidade, quero ser vereador. Do dia que eu falei, quero ser vereador, até o dia de eu assumir o mandato de vereador, passou muita coisa, entendeu? Então, eu me cobrava muito, porque eu me formei, na verdade, depois eu fiquei formado no ensino superior com 29 anos. 29 anos. Daí, quando eu me formei, eu falei assim, nossa, isso tinha que ter sido há 10 anos atrás. Não tinha que ter sido há 10 anos atrás. Essas receitas de bolo caíram por terra. E eu não tô querendo dizer aqui também no episódio que os jovens de hoje em dia têm que olhar e falar assim, o Du formou com 29, então pode formar com 29. Não! A trajetória é muito única. Você tem que aproveitar. É aquilo que eu falo. Eu, com 23, tinha feito coisas que os meus amigos talvez nunca tivessem feito, nunca fizeram até hoje. É isso, como diz meu terapeuta, não existe tem que. Se começar com tem que, já tá tudo errado. Já tá não tudo tem errado. Que nada. Porque eu comecei desse jeitinho aí. Formei no terceiro ano do ensino médio, fiz um ano de cursinho, já namorava, fiz a faculdade, construí casa, comecei a morar junto, porque o Beto ficou doente. Sim. Mas já com plano de casar, porque nem morar junto passava pela minha cabeça. De repente o Beto foi lá, faleceu e tudo mudou. E eu falei, gente, e agora? Morei em São Paulo, a pandemia me trouxe de volta pra Pinhal, ou seja, virou tudo. E cadê a receitinha escrita? Cadê? Né? E eu comecei a receitinha perfeitinha ali, ó. De repente eu vi e falei, e agora? O que eu faço? Sim. Então, não tem que nada. E é legal falar, porque assim, e aconteceram muitos problemas, né, até aqui. Parece que tudo é lindo, né? Parece que tudo é lindo. Já me dei muito mal, já fiquei muito frustrado, já me envolvi em projetos fracassados, já me fracassei, sabe? E tudo faz parte, né? Tudo faz parte. Eu acho uma coisa muito rasa quando alguém dá alguma entrevista e só fala... Só fala as coisas positivas, né? Não. Só as glórias, né? Os dias de luta. Não. A gente tem que falar e tem que reconhecer aquilo que deu errado. Pra quê? Pra não cometer de novo e pra tirar alguma lição daquilo, né? A gente fez um evento há um tempo atrás aí, o Painel Empreendedor, com o Neto da Maismu, com o João Pedro Lourenção e com a Amanda Liperti. E numa das falas da Amanda, ela fala assim... Quando eu comecei, eu tava em São Paulo, eu queria fazer alguma coisa e tal, eu não tinha grana pra nada, eu não fazia unha, eu trabalhava na torrefação dos meus pais, eu ia lá com os meus irmãos, então, sabe, hoje quem vê a Amanda fala assim, imagina que ela passou por isso e passou. Super empreendedora. É a história dela. Família margarina perfeita. É a história dela e é o ramo dela, né? Então é muito importante que a gente valorize a nossa trajetória. É claro que não dá pra ficar esperando as coisas caírem do céu, porque elas não caem. A gente tem que ir atrás, a gente tem que se adaptar, a gente tem que se modernizar conforme o tempo passa, não dá pra ficar lá atrás. Eu falo pros meus amigos, eu amo publicidade, mas aquela publicidade que eu estudei em 2013... Ela não existe mais. Foi a que eu estudei também. Zero. Não. Gente, parece que faz 80 mil anos, mas na época que eu fiz faculdade, eu me formei em 2017, mal existia rede social. Entendeu? Assim, existia de uma forma muito diferente, não viam... Eu lembro até hoje, quando começou a existir reações extras no Facebook. Porque antes Os era só últimos sobreviventes sem internet, celular. Fala isso, Dan. Fala isso que você veio falando pra gente, que nós somos a geração. A última geração que lembra como que o mundo era de mastigar tijolo, desenhar na rua, brincar de pega-pega, pique-esconde. Essas Fala pra coisas. pensar nisso. Nós somos a última geração.
Antes da tecnologia. Antes da A gente tecnologia. tinha os disquete pra fazer assim, ó. A minha infância foi lá no Jardim São Benedito, lá perto da garagem da prefeitura, perto da Maringá e tal. A gente... sabe o que é engraçado? Não sei se você vai conseguir lembrar disso no jardim, que é onde você mora. Mas parece que o ano era dividido em épocas. Hoje você não consegue falar mais que tem 4 estações do ano. Entendeu? Não tem. Virou um. Eu lembro que julho a gente só. soltava pipa. Por causa de vento. E não sei o que. Caramba, você acabou de desbloquear uma memória imensa Não na é? minha cabeça. Sim. Julho, pipa. Daí a gente fala molecada, olha pra você ver. Toda molecada ia lá no bar, porque vendia no bar a seda Fazia a pipa Fazia a inteira, pipa. rolar o negócio. Sempre a rabiola. tinha alguém na vila que vendia. Eu era o cara que comprava. O cabresto. As que eu fazia ficava assim, ó. Eu fazia papagaio. Papagaio que era uma coisa que só eu sabia fazer. Não sei o que tem. Chorava, meu irmão. Enfim. Jogava minha pipa no chão. Carrinho de rolimã. Quanta coxa ralada aqui, ó. Gente, Tampa de dedão. Tampa de dedão. Meu Deus, a minha perna do joelho pra baixo é puro roxo, cicatriz. Até hoje eu falo, nossa, gente. Eu olho no espelho, eu ponho um vestido pra sair, eu falo, o que é essa perna? Cicatriz devia chamar memória. Não, porque hoje total, o povo não tem mais. gente. Sabe o que a gente faz? Olha pra você ver. Sabe o que a gente fazia lá no Jardim São Benedito? Tem um córrego lá, que é o córrego Sertãozinho. Eu gosto de rio. Você sabe que eu gosto de rio, né? Ribeirão dos Pogos, não sei o quê. Ribeirão Jaguari. Quem sabe o nome dos rios? Eu gosto de rio. Qual que sei. desemboca no qual, qual que entra no Você qual. gosta de jingle, você gosta de rio. De rio. Nós tivemos uma prosa na minha casa, negócio da bacia do rio Mogi Guaçu, que vai pra lá. Bom, enfim. Eu falei que um dia eu quero ser Jesus prefeito pra ser presidente da associação, do negócio do rio Mogi Aí quando você Guaçu. acontecer, você faz geografia pra começar a entender as coisas, porque faculdade você vai fazer. Geografia. tá Beijo, tudo bem. Cristiane. Então, quem não teve aula com a Cristiane? Quem não teve aula com Cristiane? O Daniel é um time. Não acredito. Daí falando... Não conhece o ícone. Não conhece o ícone. Mas a Ana Rita Maranhão conhece. Ela de Pinhal também, maravilhosa. Daí falando desse negócio de infância, sabe o que a gente fazia no córrego lá? A gente fazia uma barragem. A gente fazia barragem no... Olha pra você. Castores. Era brincadeira. A gente fazia barragem no córrego. O córrego enchia. Entendeu? E a gente nadava. Daí sempre... Você tá brincando? Juro por Deus. Gente, No brincadeira rio lá. eu não sei se eu fazia brincadeira tão profissional assim. Não, o negócio lá no São Benedito era uma coisa absurda, bem. A gente Amei. fazia... Deitava na guia, a enchente, com a enchente. A água da chuva correndo ali. Nossa, Assava quanta coisa. batata, fazia aquelas coisinhas de tijolo, brasa e punha, mãe, dá uma batata. E fazia a noite de assar batata. E Olha pra você ver. o mais doido, que não passaram 50 anos disso. Foi Fazem ontem. 15. Fazem 18 anos. É uma coisa surpreendente, assim, de entender que se passaram 15 e tá onde tá hoje, você imagina daqui 10. Aonde vai estar, como que vai ser. Ô Danilo, os gêmeos da Tia Ali estão na faculdade. Pois é. Tá? Meu Pois Deus, é. eu vi ela grávida. Você olha entendeu? só. Ontem mesmo eu punha cocoricó. Pra Exatamente. eles assistirem. as Ninguém coisas- dava da mão pra não sumir. Eles tinham medo do Mons da Palha. Entendeu? As coisas estão mudando muito rápido, né? É impressionante o que a tecnologia. Eu acho que foi coisa da tecnologia isso, né? Levou a gente pra uma coisa. E eu que tô pondo longe, achando que Que não tá pegando na aparecendo, câmera. meu bem. Aqui pega tudo. Aquela ali, ó. Pega tudo. As coisas estão evoluindo muito rápido. Eu tenho, assim, primos mais novos. Eu falo com eles, a sensação que dá é que é o que você falou. Eu tenho 50 anos de idade. Exatamente. É impressionante. Eu fico curiosa pra ver como vai ser daqui a um Como tempo, vai ser daqui a assim. um tempo. Não sei, ainda mais, por exemplo, a gente olha pra Pinhal, tudo que virou Pinhal de um ano pra cá. Ou Sim. menos do que isso. É, As coisas exato. das vinícolas, e Nossa. a gastronomia, e a hotelaria. É. E tudo foi transformando. Porque esse novo nicho, né, que tá acontecendo, assim, eu ia citar isso e foi muito legal entrar nesse momento agora, porque a gente tá falando de recordar o que a gente vivia, mas ainda assim acompanhar o que tá acontecendo e não ficar para trás, né? Nesse lance do turismo, de mais uma vez essa economia sustentável, de mais uma vez essa geração de emprego em todas as áreas,
que você imagina, assim, pra daqui 5, 10 anos pra Pinhal, nesse ramo que a Bettina tocou e que tem se tornado muito popular na nossa região? A gente tem que sempre colocar o pé no chão de pensar que Pinhal sempre esteve ali. A cidade sempre esteve ali. As paisagens. O terroir sempre existiu. Os lugares sempre estiveram ali. E nós éramos privilegiados de termos tudo isso só pra nós. Entendeu? Eu não sei, isso não é um estudo, eu não tô citando aqui, é um estudo e tô dando dado concreto, mas é um achismo que pouca chance de eu estar errado. E se for pra ser um estudo, que daqui a um tempo seja e a base seja aí. Dê os créditos aqui pro tio Du. É isso. Mas eu acredito que, olha pra você ter uma base, a Unipinhal, ela tinha uma faculdade de turismo em um momento em que nunca se Na falou época de que turismo. era CREUP. CREUP, entendeu? Nem Unipinhal era CREUP. Eu conheço alguns turismólogos formados na época na época que a gente não se falava em turismo. Eu acredito que esse marco do turismo na cidade foi a partir do momento da instalação e do funcionamento da vinícola Guaspari para cá. Ela impulsionou os investimentos dos outros, né? Dos outros grandes investimentos que a gente tem na cidade hoje. Isso é muito bom, né? Na parte do poder público, o município ele é município de interesse turístico. O que é um município de interesse turístico? É um município, o próprio nome é muito bom, de interesse turístico. Ele tem predisposições para o turismo, ele tem condições para o turismo, mas é preciso ser feito um trabalho da iniciativa privada e da iniciativa pública, população, para que isso, num curto, médio e longo prazo, seja realidade, né? Qual que é a vantagem de ser município de interesse turístico? Recebe uma verba mensal. Cara, mensal não, uma verba anual. Não sabia disso, que massa. Então é um título estadual, né? A título estadual. Recebe uma verba anual para investimentos em infraestrutura para o turismo. Eu vou citar, focado nisso. Vou citar algumas coisas que já foram feitas. Sinalização turísticas com as placas marrons, revitalização de estradas rurais para o turismo rural. Então, uma série de coisas é possível ser feito com esse recurso. Esse recurso é um recurso que vem, a Prefeitura Municipal faz um projeto, isso é enviado ao Conselho Municipal de Turismo, isso é debatido, aprovado ou não, se aprovado é realizado. Então tem um trâmite aí legal. Por quê? Porque é um município de interesse turístico. O interesse turístico, no ponto de vista do poder público, a primeira coisa que você tem que fazer é cuidar da infraestrutura da cidade para receber o turista. E daí é uma coisa que eu bato muito na tecla, que uma cidade organizada, uma cidade bonita, com as coisas funcionando, a primeira pessoa que vai usufruir disso é o munícipe, é a população. Óbvio. Então, o foco é no turista, mas quem tem que usufruir disso primeiro é a população. A população tem o direito de andar em ruas bem pavimentadas. A população tem o direito de andar em avenidas, em corredores urbanos arborizados, bonitos. Depois eu quero falar de arborização. Tá? A população tem o direito de ter escolas funcionando, postos de saúde, pronto atendimento para urgência e emergência, entendeu? Saneamento básico. A população tem esse direito. A cidade ela precisa estar boa para nós, para podermos receber os turistas bem. E o básico é obrigatório. O básico é obrigatório. Então, esse é um trabalho que vem sendo feito há 10 anos, entendeu? E o que é o importante? A iniciativa privada vem para acelerar aquilo que o poder público tem dificuldade.
Entendeu? Então, na minha visão, hoje em dia, o poder público, ele tem que saber, como gestão, como administração pública, aproveitar daquilo que a iniciativa privada está fazendo acontecer para gerar renda para a cidade, para gerar oportunidade para a cidade. A gente pega eventos que trazem milhares de pessoas, eventos esportivos, o Kenda Cup que teve, nós tivemos já etapas do Ravelli, de ciclismo, né, mountain bike, tivemos o Powered by Coffee aqui há alguns dias atrás. Então, a iniciativa privada está trazendo as pessoas para cá. Além dos investimentos que essas pessoas estão fazendo, está trazendo o turista. O que o poder público está fazendo para que a cidade, a população, possa aproveitar desse movimento? Então, a gente tem que dar capacitação, a gente tem que dar direcionamento para as pessoas saberem empreender em alguma coisa, que o turista vem aqui para competir na Powered by Coffee, mas vai comprar uma bolsa de uma artesã que mora na Centenário, vai consumir no restaurante, entendeu? Começa pela, que nem essa capacitou a galera. A galera que ela vai entrar no mercado de trabalho, ela vai numa loja para comprar roupa para ir trabalhar. Então, a galera entende que emprego, fomentação dessas outras coisas é num outro momento, mas o turismo, ele fornece e fomenta todas as áreas do município. Cultural, hotelaria. Cultural, total. Muito. A lojinha da esquina que vende uma toalha de banho, porque agora ela vai, né? Sim. Precisa de uma toalha para tomar banho no serviço. Fomenta todas as áreas. Eu acho impressionante isso que o turismo tem. Então eu vejo, e daí a gente pega a função dos gestores públicos em fazer aproveitar essas oportunidades para o turismo, entendeu? Quando eu falo da cultura, a cultura, ela tem que ter, hoje em dia, o protagonismo, e a gente tem que lutar para que a cultura deixe de ser vista somente como uma opção de entretenimento e lazer. Nós temos que fazer as pessoas entenderem que quem faz cultura, quem fomenta a cultura, o fazedor de cultura, ele é um trabalhador da indústria cultural. Ele precisa ganhar por aquilo que ele faz. E a pandemia mostrou isso muito bem, né? A pandemia mostrou isso. Se não fosse os artistas irem pra internet, eu acho que tinha muito mais gente que teria passado isso. por situações. A arte traz a sanidade mental, né? É o que ele falou, achei perfeito isso, porque na pandemia, o que a gente tinha pra fazer? Exatamente. A cultura, ela é item de cesta básica. Cesta básica. Entendeu? Tá, assim com a moradia, assim com a educação, assim com a saúde. Então, e daí, para isso, você precisa ter visão, né? E eu acredito que, com o tempo, a cidade ela começa a pensar nisso. Para mim, o futuro ele vai ser primordial para que isso seja consolidado, para que as coisas sejam levadas realmente a sério, entendeu? Não só na área da cultura, mas em tantas outras áreas. E, embora a gente esteja falando aqui do turismo como precursor aí de emprego e renda, eu acho que também o poder público, eu tenho certeza que o poder público ele tem que investir em outras áreas para poder gerar emprego e renda, como industrialização, atração de indústrias e empresas para a cidade, apoio para os microempreendedores e apoio, Danilo, Betina, para o empreendedorismo. Hoje em dia, mais do que nunca, a gente vê jovens. Eu tenho 31, você tem quanto, Betina? 29. Você tem 29. Quase 30. Quase 29 30. ainda. Mas a gente vê a galera aí com 20, 21, 22 querendo empreender. Super. Claro que nós temos as pessoas que querem trabalhar em empresas e tal, mas a gente vê as pessoas querendo empreender. Cara, nós temos que dar todo o apoio para essas pessoas que querem empreender. O futuro tá na mão dessa galera. O futuro tá na mão dessa galera. E essa galera que vai empreender, ela vai ser geradora de emprego. Ela vai gerar renda, entendeu? Então, nós precisamos... eu vejo que os gestores públicos do futuro, eles precisam ter isso em mente, eles precisam ter isso certo, de que o empreendedorismo é uma das oportunidades de geração de emprego. E o poder público precisa estar do lado dessas pessoas. O que você precisa? Quanta coisa que a gente pode fazer para fazer com que você possa ir mais rápido
Porque ele vai empreender, ele vai apostar, ele vai errar, ele vai ser bem sucedido. E o poder público, falando numa questão local, a prefeitura, ela precisa dar a mão para essa pessoa, ela precisa facilitar, atrapalhar nunca. Ser um facilitador. A prefeitura municipal, ela tem que ser uma facilitadora do empreendedorismo, de quem quer gerar emprego, de quem quer gerar renda, atrapalhar nunca, porque o cara já vai enfrentar uma série de coisas difíceis no caminho. Ela tem que ajudar, ela tem que impulsionar, tem que colocar o cara em evidência, tem que pegar. Eu gosto muito da parte da economia criativa na questão do artesanato, que você pega. Cara, você precisa impulsionar essa galera do artesanato. Não é dar um espacinho, vem colocar sorte. Não, é dar a mão para essa galera do artesanato e falar assim, ó, vamos elaborar um plano de ação para que esses produtos sejam vistos, para que esses produtos sejam comprados. Sejam marcas da cidade. Sejam né? marcas da cidade. Sejam em escala. Né? Sejam patrimônio da cidade. Gente, quando nós vamos viajar para qualquer lugar, você vai e você quer comprar alguma coisa, entendeu? E daí, às vezes é um imã de geladeira, que você vai na sua cozinha, você olha pra geladeira, você fala, nossa, que saudade lá da onde eu fui, que saudade de tal lugar. E isso é muito importante. Fui para Espírito Santo do Pinhal e lembrei de você. Lembrei de você. Coisa bonita. Bom, Du, então a gente já falou do passado, já falou de toda a sua construção, de quem você é, tudo que você já fez, formação. 2024, ano de eleição, o que você tem para contar pra gente, com quem você tá, o que você pretende, quais são suas pautas. A gente quer saber, a gente sentou aqui nessa cadeira pra saber disso, eu tô aqui, ó, igual a ansiedade do divertidamente. Será que tem mais uma hora de podcast? Nossa! A gente não pode marcar um outro dia? Uma parte 2, né? Bom, ano importante, né? 2024, ano de eleições municipais. É importante. Essa semana eu não uso muito mais o Facebook, mas eu voltei no Facebook para poder ver algumas coisas lá e apareceu para mim uma live. Vocês lembram quando o Facebook era muito, muito usado a live? Sim. Você abriu uma live no Facebook, bombava. Nossa, porque era onde as pessoas estavam sabendo, né? Estavam. Eu abri uma live logo depois do resultado das eleições de 2016. A eleição que o Serginho ganhou. Eu fiquei como primeiro suplente, né, de vereador, minha primeira eleição. E eu fiz um vídeo para agradecer os meus 464 votos naquela eleição. E agradecer as pessoas que haviam votado no Serginho, que fizeram ele ganhar a eleição naquele ano. E eu falo naquele vídeo que, apesar de eu não ter ganho, que eu tinha ficado como primeiro suplente, é importante lembrar que depois de 3 meses que começou o mandato, eu assumi o mandato definitivamente por conta da renúncia de um vereador. Mas, enfim, naquele momento eu estava lá agradecendo os votos e me lamentando um pouco por não ter entrado e tal. E eu falo naquele vídeo que eu tinha certeza ali naquele momento que ali eu tinha definido de fato o que eu faria da minha vida nos próximos anos, né? Que eu me dedicaria à vida pública, que eu estaria sempre à disposição para poder me colocar a serviço das pessoas, independente de onde seja, né? E hoje em dia não existe lugar mais propício para você falar em transformação, transformar a vida das pessoas, do que fazendo política, do que estando na política, administrando ou fazendo políticas públicas, né? E me candidatar a cargos eletivos é uma maneira que eu vejo de estar colaborando com isso. Ser, né? Voz, ser braço, ser a extensão da pessoa, né? É isso. Então, eu fui candidato em 2016, tive um mandato de vereador. Em 2020, fui candidato de novo. Infelizmente, não fui eleito, mas mesmo assim, permaneci atento ao dia a dia da minha cidade. Fui trabalhar fora, fui trabalhar no poder público em outros municípios. Mas nunca saí de Pinhal. Sempre vivendo o cotidiano. Acabamos a eleição de 2020 e não voltamos agora. Sempre estivemos em Pinhal, comentando o dia a dia da administração pública, criticando, elogiando quando preciso, apontando os erros, os diversos erros em diversas vezes.
e sempre colocando o nosso ponto de vista, né? E eu vejo, Danilo, que eu me coloco esse ano novamente à disposição. Sou pré-candidato a vereador esse ano novamente, porque eu acredito que eu posso colaborar. Eu estou colocando meu nome mais uma vez à disposição. E eu acredito também, eu não tinha essa visão lá em 2016, mas eu confirmo isso agora. Eu não sou um aventureiro. Eu não me coloco como um aventureiro. Eu gosto disso. Eu sempre estou disposto a aprender cada vez mais como trabalhar com políticas públicas, fazer políticas públicas, executar políticas públicas, legislar, né? Fazer o papel realmente de vereador, que é a fiscalização, é a representação, é fazer leis também. Então, eu quero trazer essa minha experiência dos lugares que eu passei, essa minha experiência de 4 anos como vereador, essa minha vontade, essa garra ainda jovem, né? Essa vontade, essa disposição, essa vontade de trabalhar. Eu, quando fui vereador, eu não fui um vereador que ia somente de segunda-feira à noite na sessão da Câmara. Eu me dediquei exclusivamente. É claro que eu tinha o meu trabalho e tal, mas eu me dedicava muito, eu me dedicava mais ao mandato do que à minha vida. Cultura, arborização, jovens, capacitação. E eu acredito que isso seja fundamental, e por isso que eu coloco meu nome à disposição como pré-candidato, né, nessas eleições de 2024. Acredito que existem muitas pessoas que compactuam com as minhas bandeiras, com aquilo que eu acredito. O meu objetivo é a cidade de Espírito Santo do Pinhal. Mas o Du é da cultura. Não, o Du não é da cultura. A cultura, ela me formou e me transformou. Eu vou lutar pela cultura muito, vou lutar muito pela cultura, mas eu não sou só isso, eu sou muito mais que isso. Eu sou uma pessoa que vai estar lá à disposição de qualquer demanda. E eu acho que deu para perceber hoje aqui que a cultura faz parte do Du, mas que hoje em dia o Du é gestor público, entendendo os desafios da cidade e conseguindo trazer soluções assim para a realidade da cidade, né? A cultura só faz parte de você. Faz parte. É uma bandeira que eu defendo, mas não é a única. Não a é minha a bandeira única. mesmo é a cidade. Eu acredito que nós precisamos ter pessoas à frente da cidade que pensem a cidade, que consigam tocar a cidade, administrar a cidade no presente, fazendo a vida das pessoas melhor a cada dia no presente, mas que possam projetar e pensar a cidade para o futuro. Pro futuro. A cidade, as pessoas, elas vivem buscando o futuro. Então você precisa ter um presente organizado, um presente possível e um futuro com esperança, uma esperança de futuro próspero. E os gestores públicos, os novos vereadores que estarão à frente, o novo prefeito que estará à frente, ele tem que administrar a cidade hoje e administrar a cidade preparando ela para o futuro, preparando ela para as novas gerações. Então é por isso que o meu nome está à disposição, sou pré-candidato a vereador, para que a gente possa realmente colocar em prática tudo isso, né? Hoje em dia mais experiente, com um pouco mais de idade, mais testado pela vida, com mais coisas que eu carrego da minha bagagem, com mais contatos. Então, a nossa intenção é trabalhar muito, muito para que a gente possa levar a nossa mensagem ao máximo de pessoas possível, para que a gente possa se colocar como uma opção forte, uma opção realmente de mudança. A mudança, ela é precisa, assim, a gente precisa de mudança. Eu tô junto, eu estou apoiando o pré-candidato a prefeito Serginho Bianchi. O Serginho, ele dispensa comentários, né, na questão da honestidade. Ele é um cara daqui. Cadê o Serginho? O Serginho tá lá no Largo São João. Sim. O Serginho perdeu a última eleição para prefeito, ele voltou a dar aula. Ele voltou a administrar a sorveteria que é da família dele por gerações. Ele é gente da gente, ele tá na rua. Ele é marido da Tati, ele foi pai agora, ele é pai do Emanuel. Ele tá na rua, o Serginho é o Serginho, né? Ele é uma pessoa
acessível e possível para nós. Gente da nossa gente. Então eu acredito muito nele. Eu acompanhei de perto quando eu trabalhei, fiz um estágio no Sebrae, e ele trabalhava na Fundação Getúlio Vargas, na área de administração pública, atendendo prefeitos da região, mostrando inovações e facilitando a vida do dia a dia de prefeituras da nossa região, no atendimento a esses prefeitos. Eu vi de perto esse trabalho. Eu sei que ele é um cara preparado, eu sei que ele é um cara honesto, eu sei que ele é um cara da gente, por isso que eu tô com ele novamente, né? Ele como pré-candidato a prefeito, eu como pré-candidato a vereador. Fui líder dele na Câmara durante o meu mandato e tenho muito orgulho disso. Então a gente coloca o nosso nome à disposição realmente para poder ter essa opção de transformação e de mudança na cidade. Já por todos, né, desde sempre, ao seu dispor aí, com essa camiseta maravilhosa. E hoje, 2024, ainda com mais vivência e muito mais preparado do que lá atrás, né? Sim. Que lá atrás já conseguia se enxergar essa dedicação e tudo isso que te acompanha nessa carreira, em todos esses estudos, mas hoje ainda muito mais referenciado e com uma vasta, como você disse, um contato ainda mais abrangente com muito mais pessoas, com muito mais áreas E eu levo muitos projetos que eu desenvolvi quando eu era vereador, agora como pré-candidato, eu tenho ouvido muitas pessoas que lembram daquilo que foi feito e falam, Eduardo... Eu lembro da parte de arborização que a gente estava falando. Então, muito bem. E falam, Eduardo, algumas pautas que você levantou, precisa dar continuidade, ou elas sumiram ou elas diminuíram muito. Então eu volto com essas propostas, a proposta da arborização urbana, tem muito mais para ser feito. Nossa. A arborização urbana, ela vai além só de plantar uma árvore na porta da minha casa, ela vai muito além disso. Tem muita coisa que pode ser feita, englobar os alunos, as escolas. É lá que começa, né? É lá Precisa começar. Particulares, públicas, estaduais. Então dá para fazer um trabalho muito legal. Esse incentivo, esse apoio e esse direcionamento do setor cultural, sabe? O investimento na economia criativa. Eu quero poder proporcionar para o setor cultural futuro. Prêmio ATA, tudo que você criou, outros programas, outras coisas na praça, que eu lembro que você bombava a cultura vários de Pinhal. Eventos que a gente teve oportunidade, né? E daí o Prêmio ATA de Teatro Amador que deixou de existir, a semana Paulo Gaioto, que é o encontro de bandas e fanfarras que a gente criou, deixou de existir, entendeu? Nós tínhamos o Dança Comigo Pinhal, que deixou de existir. Sim. Nós tínhamos o Flashback na Praça, que eram opções sensacionais de entretenimento que deixou de existir, sabe? E uma série de coisas que precisam ser revistas, precisam ser retomadas, né? Precisam ser atualizadas, e uma série de coisas novas, né? Sim, é importantíssimo esse dinamismo que tudo isso traz para a cidade, e ainda pensando que isso era lá atrás, né? Hoje em dia, com mais informação e um olhar ainda mais para o futuro, eu já posso imaginar tudo que você consegue e vai trazer para Pinhal quando isso tudo acontecer. É isso, até porque Pinhal mudou muito, né? Muita coisa tá acontecendo, aquilo que a gente estava falando, de todos os eventos, tudo ligado ao esporte, ao vinho, agora azeite, café, como desde sempre. Então, é aquilo, né? Igual a gente falou que a tecnologia fez mudar um monte de coisa, Pinhal também mudou um monte nos últimos tempos. Com certeza. A gente precisa cuidar de quem precisa de cuidado imediato. A gente precisa dar direcionamento para quem precisa de direcionamento. A gente precisa cuidar de quem precisa de cuidado. Precisa dar capacitação para quem precisa de capacitação, apoiar as pessoas que estão empreendendo, que estão vendendo, que estão abrindo negócio, que estão querendo gerar divisas para a nossa cidade. Então, é um trabalho muito fora de gabinete, é um trabalho que vai além de uma sessão por semana na Câmara Municipal, é um trabalho realmente de representatividade real, sabe? E é claro, né, eu não gosto, eu vejo muita propaganda de vereadores, de candidatos. Eu fui um vereador que trouxe tantos milhões, eu fui um vereador que conseguiu tal coisa.
Isso é de praxe. O Obrigatório, básico é obrigatório. Primeira coisa, prefeito, vereadores, tem que sair, tem que buscar recursos, isso é importantíssimo, tem que sair mesmo, tem que fazer contato com deputados, não pode ficar dependendo de 1 ou 2 deputados. Eu tenho uma coisa que me entristece às vezes na cidade, é a dependência de 1 ou 2 deputados. Não, a cidade não é desses deputados, a cidade precisa de ajuda, a cidade precisa de quem quer mandar recurso para desenvolver, a cidade não tem dono. Até porque geralmente esses deputados, eles acompanham o governo, né? E daí vai um negócio, aí não sei o quê, é horrível. A cidade precisa estar aí disponível para que as pessoas possam mandar investimentos, possam mandar recursos, entendeu? Então eu acho que eu tenho certeza de que o trabalho do vereador é mais do que é apresentado, sabe? Cada um tem o seu trabalho, cada um tem o seu estilo. Eu posso garantir. Mas pode mais. E daí a gente pode realmente fazer com que as pessoas sintam de verdade a representatividade. Nossa, aquela pessoa me representa porque eu vejo o trabalho que ela faz. Isso, de alguma maneira, vai melhorar a minha vida. Ou se você não precisa do auxílio direto do poder público, mas você conhece alguém que precisa do auxílio do poder público, você tem que garantir com que as políticas públicas cheguem naquelas pessoas que estão precisando do auxílio público. Então tem muita coisa que dá para fazer diferente, dá para fazer melhor, com certeza. Sim. Pode... eu ia falar, isso, o auxílio público e tal também não é só ali no CPF, né? Igual a gente tava falando agora há pouco, que você me contou uma coisa que eu não tinha completa ciência dessa verba anual que vem ligado ao turismo, isso tudo. Isso daí não é para um CPF, né? Isso é pra cidade. Isso impacta todo mundo. Então, às vezes a gente fala, eu não preciso de nenhum auxílio público, mas tudo bem, precisa da parte pública para a cidade acontecer, para a cidade crescer, para a cidade se movimentar, se transformar. Sim, todo mundo é meio, né? Eu acredito que a cidade realmente só acontece quando os PPPs se unem, né? Que é o poder público, o privado e a população. É só assim que a cidade vai entender a real funcionalidade dela e fazer isso acontecer. E uma coisa que a gente já falou de cultura, de educação, de saúde, de turismo, de geração de emprego, mas um tema que é muito necessário e que eu acredito que você tenha grandes contribuições para dizer é sobre sustentabilidade, sobre o cuidar do que está aqui, porque do jeito que a gente está vendo, está ficando cada vez pior, né? Eu vi uma notícia lá do Jardim que... ele, dentre as cidades mapeadas pela região de Campinas, ele estava com seca severa, entendeu? Mas muito corte desenfreado de árvore, falta de cuidado em algumas coisas. Então é isso, eu acho que é cuidado que a gente está tendo, porque tende a piorar se isso não for abordado. Se as crianças não plantarem mais árvores, se não forem mais estimulado isso, se a coleta de lixo não acontecer do jeito que tem que ser, se a água não for cuidada do jeito que tem que ser cuidada, que você tem pra... É isso, só uma coisa que eu vi essa semana, que saiu um estudo da NASA, alguma coisa assim, que nos últimos tempos o planeta todo aumentou 1,5 graus. E a gente tá vendo, né, um inverno que na verdade não é inverno, igual você falou, não tem mais 4 estações. É tudo uma coisa estranha, se vai estar frio, se vai estar calor. Até você vê nas lojas de roupa, em primavera, verão, não sei o que, tá tudo uma confusão. Short com moletom. Short com moletom, com chinelo, chuva com tênis. protetor. Exatamente, é isso. Isso está diretamente ligado ao meio ambiente, à sustentabilidade e tal. Eu falei até num podcast passado que eu dei uma entrevista rápida, que uma das questões que me incomoda muito em Pinhal é na questão da reciclagem. É muito obscuro, sabe? Obscuro no sentido de que nós temos... Há anos atrás, muitos anos atrás, eu lembro de um projeto muito bem feito de conscientização, onde as pessoas separavam o lixo, colocavam um saco, as coisas, pegavam. Isso foi se perdendo, mudou pra lá, mudou pra cá, mudou pra lá. O fato é que hoje em dia não acontece da maneira que tem que acontecer, sabe? No nosso governo, nós conquistamos uma usina nova de reciclagem, que tá lá instalada, subutilizada. Não tá sendo utilizado, entendeu?
a reciclagem como um exemplo da parte de sustentabilidade, porque Sim. acho que tem tanta coisa, né? Mas eu acho que é o primordial. É o que a criança consegue fazer e o idoso consegue ajudar, entendeu? É um trabalho de primeiro de conscientização e estruturação do serviço, Danilo. O serviço precisa acontecer. Você não pode fazer uma campanha dizendo para a dona de casa que no bairro, exemplo, Hélio Vergueiro Leite, a coleta de material reciclado vai passar de quarta-feira e não passar. Passa uma quarta, não passa na outra quarta, passa numa quarta. O que começa a acontecer? A pessoa separa por material, não passou. Vou guardar mais uma semana. Na outra semana passou, vai tudo. Daí ela começa a guardar de novo. Não passou. Uma semana, 2 semanas, não passou. Sabe o que ela faz? Na maioria das vezes, junta no lixo orgânico e vai pra coleta de lixo. E esse que é o grande problema. E a gente paga. Entendeu? E tipo assim, você pega uma estrutura dessa coleta seletiva. A dona de casa separou e colocou no dia certo, o caminhão passou. Aí o dia do orgânico, o caminhão passou. Só que quando você não tem o uso correto e certo dessas cooperativas, dessas usinas, dessas coisas que transformam o que é reciclável em realmente reciclável e mandam para o destino certo, acaba que no final do dia eles juntam, mesmo que não for na sua casa, você separou. Eles juntam o orgânico com o reciclável e taca tudo pro mesmo lugar. Então, você vai entender que a coleta seletiva e a separação do reciclável não acontece. Não acontece. Porque ele não vai pro destino onde ele tinha que ir. Ele só sai da tua casa separado, mas ele vai pro mesmo lugar que o orgânico. Isso não entra na minha cabeça. Então você vê uma série de questões aí. A questão da conscientização, a questão da estruturação do serviço, do apoio a esse serviço, as cooperativas que trabalham com isso, a organização precisa ver como que as pessoas trabalham, de que maneira que elas trabalham, como que elas ganham. Entendeu? Porque isso também gera emprego e renda. O que de novo a gente pode fazer? Eu vi um projeto tão legal no Instagram esse dia, porque ele joga todas essas coisas pra gente, né? O algoritmo aí. O cara pega, ele cata uma peneira, vai na praia e começa a catar, passar. Eu já vi. Moe e faz uma lixeira que ele volta na praia e coloca a lixeira com as coisas que ele catou para as pessoas jogarem o lixo que tava na areia. Ô Danilo, e você falou uma palavra que, se vocês me permitirem, até acho que a gente já tá meio que com prazo determinado aqui, que é inovação. Pinhal precisa abrir as portas para inovação no setor público. Sabe? A prefeitura municipal, ela precisa investir em inovação, porque a inovação no serviço público, a inovação no setor público vai facilitar a vida do cidadão, vai facilitar a vida da população. Uma série de coisas existem hoje em dia que facilitam o próprio oferecimento do serviço público, a própria maneira que as pessoas começam a usar o serviço público. Então, a inovação é algo importante. Inovação em compras públicas, inovação na parte dos serviços de saúde, nos serviços de educação, sem papel, de infraestrutura, o tanto de papel que se usa, sabe? Então, a inovação é algo também que nós vamos lutar para que a gente tenha uma prefeitura, que nós temos um setor público municipal mais aberto à inovação no serviço. Funcional, ágil, eficiente. Com certeza. Olha, eu acho que eu, pelo menos, sanei as minhas dúvidas. Eu também, viu? Sanei completamente. Eu acho que sabe aquele negocinho que falou assim, eu ia falar disso lá atrás, acho que agora é a hora. Tipo, um negocinho que você catou, você ainda precisa... Tanta coisa que a gente falou que ia deixar pra... Foi muita coisa. E eu acho que foi um papo muito produtivo. Demais. Assim, do fundo do meu coração, agora eu saio um pouco desse... Tirando meu paletó aqui de William Bonner. Eu sou... eu queria só te desejar aí muita sorte nessa caminhada. Eu acompanho há muito tempo. E as pessoas também, como você disse, estou de dentro da sua casa, mas as pessoas que não são também são, porque eu gosto disso em você, que você mostra onde você está, o que você está fazendo, sua rotina, o café que você tomou, se isso, se aquilo, porque isso é muito importante, a gente conhece a pessoa de verdade. Então eu só te desejo muito sucesso nessa caminhada, que foi uma coisa que também me falaram, que sorte a gente deseja para quem não está preparado. Para você eu desejo sucesso, porque
gente preparada merece estar no lugar que tem que estar, e eu acredito que lá é o seu lugar para fazer muito por Pinhal e pela região. Você não tem um negócio de só modificar a sua cidade, você tem um negócio de diagramar e articular as coisas para que a região aconteça e todo mundo enxergue o que todo mundo sempre falou do interior, mas que tá mudando isso e a gente tá aqui pra trabalhar por isso. Muito obrigado, Dan. É isso, agora até me perdi. O que eu falo Ele agora? falou bonito, né? Então, Fiquei até gente, emocionado. então, e olha que é difícil eu ficar sem palavras, hein? Eu falo bastante. Mas reitero tudo, é isso. Eu sou uma das que não está dentro de casa, mas me sinto. tá. Eu até falo do céu onipresente, não é possível. Você tá no evento ali, você tá na música, você tá no teatro, você tá na rua, você tá no Instagram, você tá falando um monte de coisa. Então, assim, eu sou uma dessas pessoas que se sente como se estivesse dentro de casa também. Mas acho que é isso, ele realmente falou tudo e eu fiquei sem palavras agora. Muito obrigado. E o Danilo, é pré-candidato a vereador em Santo Antônio do Jardim, viu, gente? Pré-candidato a vereador. Sucesso também, Muito porque obrigado. eu também te acho preparado. Mas é inspiração. O Jardim tem muito a ganhar com você, com o seu grupo, e tenho certeza que vocês vão ter êxito lá. E é a região, né? É a região que precisa realmente ter pessoas que estão com vontade. Eu tenho muita vontade de poder representar a minha cidade, eu tenho muita vontade de trabalhar pela cidade, eu tenho muita vontade de realmente fazer com que as pessoas tenham orgulho de ter um representante que luta, representante que estuda aquilo que precisa ser estudado, que apresenta as coisas que precisam ser apresentadas. Então eu acho que nós vamos trilhar agora um caminho, né? É uma caminhada grande agora, que são os próximos passos aí do calendário eleitoral, mas sempre pensando e torcendo muito para que a gente tenha êxito e a gente possa colocar em prática aí todos os projetos para nossa cidade. Sim, e só finalizando, eu acredito que a época de votar por proximidade já foi, sabe? Eu acredito que as pessoas precisam realmente estar de olho no candidato, analisar as propostas, as ideias, do que ele fala, como que ele fala, por que ele fala, porque infelizmente chega no final desse processo, a gente olha para uma bancada da Câmara e você fica assim, mano, mas e aí? Sabe, a pessoa sempre esteve ali, mas o que ela fez? Quais são as propostas? O que ela pode fazer? E sempre as mesmas figurinhas, fazendo coisas que são pouco ainda para a cidade, sabe? Que ficam distante daquilo que quando você avalia um candidato pelas propostas, você consegue entender se ele vai fazer o melhor pela sua cidade ou não. Entendeu? É colocar-se à disposição, mas saber que se você está investindo o seu voto numa pessoa que vai te dar representatividade. Sim. E se eu puder aproveitar aqui a oportunidade, eu pedir para as pessoas, é aquilo que o Danilo falou. Eu diariamente coloco o que eu tô fazendo, eu tiro dúvida nas redes sociais, então me sigam nas redes sociais, acompanhem meu trabalho, tirem dúvidas, enviem sugestões, críticas, coisas que vocês acham que são essenciais para nossa cidade, porque o momento de você conversar, o momento de você cobrar as coisas que você acha que precisam melhorar é agora, né? É esse momento que nós estamos. Então, estou à disposição para poder conversar, para poder trocar ideia, sempre pensando numa Pinhal bem melhor. Posso fazer só uma coisa que eu sempre quis fazer? Pode. Ai, meu Instagram vai estar aqui embaixo, gente. Ó, aqui, ó. O negócio, sabe, vai estar aqui, aí é isso, Em gente. algum lugar da terra. Em algum lugar da terra. Certinho, então. Du, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Foi um prazer estar com você nessa conversa e participar desse momento maravilhoso com a Betina também. A gente já veio conversando no carro e foi um match assim maravilhoso. Eu falei, vai ser muito bom isso. Gente, muito obrigado por todos vocês. Me sigam no Instagram, que vai estar aqui. Eu adoro essa parte. É isso, muitíssimo obrigado. Como ele disse, tem que começar cortando, senão a gente ia ficar aqui uns 3 dias conversando. Agradeço imensamente. E é isso aí. Dan, muito obrigado por ter topado essa conversa. Betina, muito obrigado. E aquilo que eu te falei, a Betina, eu quis convidá-la no carnaval. Falei, Betina, você vai ser a minha primeira convidada. E foi quando a gente pensou nesse episódio de agora. Eu falei assim, precisava trazer alguém que me entrevistasse. Eu falei, a Betina. Ela veio no primeiro e ela vem agora. Então, muito obrigado. Acho que foi muito bom aqui o nosso papo.
E eu quero agradecer também a audiência de todos vocês. Muito obrigado por nos acompanharem. Peço que vocês continuem nos acompanhando. Esse foi o 5º episódio e eu gostaria já de convidar vocês para o próximo e último episódio dessa temporada do Futuro Cast. Então fiquem ligadinhos aí nas minhas redes sociais, aqui no canal também, que vocês terão mais informações em breve. Muito obrigado e até a próxima.